uma informação essencial aqui, ó. O grande parlamentar brasileiro Tiririca foi diplomado, né? E está aqui, salário 26.700, ajuda de custo 35.053 reais, auxílio moradia 3.000 reais, auxílio gabinete 60.000 reais, despesa médica pessoal e familiar ilimitada e internacional, com livre escolha de médicos e clínicas, telefone celular ilimitado, despesas ilimitadas, mais um bônus anual de 53.400 reais. Passagens e estadia, primeira classe executiva sempre ilimitado. E para reuniões do exterior, ele tem direito a custeio total de viagem e hospedagem para pelo menos 2 congressos, simpósios, etc, etc. Né? Custo médio mensal, 250 mil reais. Puta que o pariu, né? De onde sai esse dinheiro? Sai do bolso de quem votou no Tiririca e de quem não votou também. Quer dizer, o preço da piada cara é essa, porra, né? Você pensa que votando no Tiririca está gozando da cara de quem? Da sua própria. Por que trabalhamos tanto? Pagamos tanto imposto e mesmo assim o Brasil continua mergulhado em miséria, corrupção e falta de investimentos. Já percebeu como a carga tributária pesa nas suas costas, enquanto Brasília segue vivendo como se fosse um paraíso de luxo? Pois hoje eu vou te mostrar o verdadeiro retrato do sistema de impostos brasileiros. A engrenagem cruel da taxação desenfreada do governo atual, os escândalos bilionários de corrupção que saquearam o país e, principalmente, como os mesmos criminosos de sempre voltaram ao poder, mais gananciosos do que nunca. Fica até o final, pois o que você vai ouvir aqui dificilmente vai te deixar indiferente. O sistema tributário brasileiro é uma verdadeira máquina de triturar o cidadão comum. No Brasil, a arrecadação de impostos não para de crescer. São dezenas de tributos espalhados em várias esferas: municipal, estadual e federal. Temos o imposto de renda, o ICMS, o IPI, IPVA, IPTU, o IOF, o ISS, o PINS, CONFINS, o INSS e a lista não para por aí. A complexidade é tamanha que até especialista tem dificuldade de navegar nesse emaranhado jurídico. O resultado? O Estado brasileiro arrecada cerca de 33% de tudo o que é produzido no país. Sim, de cada R$ 100 gerado no Brasil, R$ 33 vão direto para os cofres públicos. Mas espera aí, a impressão que dá é que é bem mais. O Brasil realmente tem uma carga tributária total que gira em torno de 32% a 34% do PIB, dependendo do ano. Ou seja, de toda a riqueza produzida no país no ano, 1/3 vai direto para o Estado, via imposto, taxas e contribuições. A maior parte da carga tributária vem de impostos indiretos, que incidem sobre o consumo. Ou seja, quando você compra um produto, já está pagando vários impostos embutidos no preço, sem nem perceber. Por exemplo, na gasolina, mais de 40% do preço é imposto. Na energia elétrica, de 30% a 40%. Nos alimentos, de 15% a 30%, dependendo do produto. Nos eletrodomésticos, pode chegar a 50% do valor. Essa tributação escondida faz com que o cidadão pague impostos até mesmo no pãozinho de cada dia. E por isso, o peso é maior do que parece. Como há impostos sobre impostos, por exemplo, ICMS em cima de PIS, COFINS, a carga vai se acumulando ao longo da cadeia produtiva e o preço final fica absurdamente alto. Gastos privados obrigatórios acabam funcionando como uma segunda carga tributária invisível. Ou seja, o cidadão acaba pagando 2 vezes. Paga o imposto e ainda precisa bancar saúde, educação, segurança e previdência privada. O empregador paga quase 20% a 30% sobre o salário do funcionário só de encargos sociais e trabalhista. Esse custo fica invisível para o trabalhador comum, mas pesa fortemente na economia. Então é por isso que a sensação real do brasileiro comum não é de 33%, mas sim de 50% ou mais do que ele produz indo direto para o governo, direta ou indiretamente. Na prática, é como se o trabalhador brasileiro fosse sócio do Estado. Um sócio majoritário que não investe, não trabalha, mas leva a maior parte do lucro e ainda entrega um serviço péssimo.
E se já não bastasse essa máquina insaciável, o atual governo do PT, liderado por Lula e seu ministro da Fazenda Fernando Haddad, ou melhor dizendo, Taxade, como tem sido chamado, decidiu apertar ainda mais o torniquete. Desde 2023, Haddad vem promovendo um verdadeiro cerco fiscal contra o cidadão. Taxação de fundos exclusivos e offshore, fim de isenções fiscais, aumento brutal da fiscalização de micro e pequenas empresas, taxação de compras internacionais de pequeno valor, o famoso imposto da Shen, e até tentativa de ressuscitar uma nova CPMF disfarçada. Tudo isso sob o pretexto de justiça social, tributar os ricos, equilibrar as contas. Mas a realidade é simples. O Estado está desesperado por mais dinheiro para sustentar sua máquina inchada, seu sistema de privilégios e suas alianças políticas caríssimas. E é aqui que começamos a enxergar o verdadeiro objetivo dessa arrecadação: alimentar o monstro da corrupção. Essa estratégia não é nova. Durante o primeiro governo Lula, o Brasil foi sacudido pelo escândalo do Mensalão, um esquema de compra de apoio parlamentar onde deputados recebiam mesadas mensais para votar a favor dos interesses do governo. Figuras como José Disseu, Delúbio Soares, João Paulo Cunha e Marcos Valério foram condenados. Dinheiro público desviado para sustentar o projeto de poder petista. Mas o Mensalão foi só o começo. Poucos anos depois, o país assistiu ao surgimento do Petrolão, o maior escândalo de corrupção da história brasileira. Um esquema bilionário envolvendo a Petrobras, onde empreiteiras como Odebrecht, OAS, Camargo Corrêa e Andrade Gutierrez formavam cartéis para superfaturar contratos e pagar propinas a diretores da estatal, políticos e partidários. Estima-se que mais de 42 bilhões foram desviados. O dinheiro era lavado em contratos fictícios, contas no exterior, imóveis de luxo e até reformas em sítios e triplex. O objetivo era um só: sustentar o projeto de poder do PT e enriquecer seus aliados. Foi aí que nasceu a Operação Lava Jato. Em 2014, o juiz Sérgio Moro, o procurador Deltan Delagnol e a Força-Tarefa da Polícia Federal desmantelaram o esquema. Delações premiadas de nome como Paulo Roberto Costa, Alberto Youssef, Marcelo Odebrecht e o Léo Pinheiros expuseram toda a podridão do sistema. O BNDES, banco estatal controlado pelo governo, foi usado para financiar obras bilionárias em ditaduras amigas como Cuba, Venezuela, Angola e Moçambique. Enquanto o povo agonizava na fila do SUS, bilhões de reais saíram do país para sustentar o projeto ideológico da esquerda internacional. A Lava Jato expôs figura do alto escalão do poder. Políticos como Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, João Vacari Neto e dezenas de outros foram presos e condenados. Empresas como Odebrecht, OAS e Andrade Gutierrez firmaram um acordo de leniência, admitiram a corrupção e pagaram multas bilionárias. Estima-se que, ao todo, mais de 14 bilhões foram recuperados aos cofres públicos, mas o ápice foi a condenação de Luiz Inácio Lula da Silva, acusado de ter recebido vantagens indevidas na forma de reformas no famoso triplex do Guarujá e no sítio de Atibaia. Lula foi condenado em primeira e em segunda instância e chegou a cumprir 580 dias de prisão em Curitiba. Parecia o fim da linha para o esquema de corrupção, mas o sistema reagiu. Em 2021, o Supremo Tribunal Federal, sob intensa pressão política e jurídica, anulou as condenações de Lula, sob argumento de que Sérgio Moro seria suspeito e Curitiba não teria competência jurídica para julgar os casos. Todos os processos foram zerados. Lula saiu da cadeia com ficha limpa e voltou à cena política como se nada tivesse acontecido. A Lava Jato foi desmantelada, seus principais membros atacados e o sistema que ela expôs voltou a operar nas sombras. A descondenação de Lula não foi uma absolvição de mérito, mas sim uma manobra jurídica que apagou anos de investigações. Agora, em 2025, assistimos a um cenário grotesco. Os mesmos personagens de outrora, os mesmos arquitetos dos maiores esquemas de corrupção da nossa história, eles estão de volta ao poder, comandando o país com ainda mais sede de dinheiro e controle. Sob o manto do discurso social, avançam sobre o bolso do trabalhador, multiplica os impostos, sufoca os empreendedores e empobrece o povo. A cada real a mais que você paga de imposto
É uma nova oportunidade para alimentar essa engrenagem de parasitismo estatal. Eles não têm limites. Eles não têm pudor. Eles voltaram à cena do crime e dessa vez estão determinados a não deixarem rastros. O Brasil está sendo saqueado novamente. E o povo brasileiro mais uma vez paga a conta. Até quando isso? Se você está tão indignado quanto eu, por favor, curta esse vídeo. Compartilhe com o máximo de pessoas e, principalmente, não silencie diante dessa realidade. O primeiro passo da resistência é a informação. E enquanto eles tentarem nos calar, estaremos aqui, denunciando, mostrando a verdade e dando voz ao Brasil que trabalha, que produz e que exige respeito. Que o sistema de poder mais estável, mais durável, mais difícil de derrubar é aquele no qual o governo seja rico e o povo seja pobre. O povo inclui todas as classes sociais, os ricos e os pobres são pobres em face do governo. Então, essa coisa do imposto crescente, então isso sufoca a economia, mas isso cria uma estrutura de poder estatal praticamente indestrutível. Se você quiser, por exemplo, tirar a esquerda do poder hoje, como é que você faz? Existe algum partido de direita? Não tem nenhum.